Nós vamos iniciar hoje um tema, essa semana que vem, sobre o conceito de trabalho. Não vamos mexer ainda com o tema da escola. Vamos analisar, inicialmente, a importância da atividade do trabalho, né, o fato do trabalho, e também o conceito de trabalho e seu desenvolvimento na história. O título que eu atribuí geral foi Concepção Ontocriativa do Trabalho. Ontocriativa porque tem a ver com a ontologia, o ser, a essência do ser humano, né? O ser humano é o que ele é e se define pelo trabalho, mais do que pela racionalidade. Porque naquele lema, né? O homem é um animal racional, está correto, mas ela é limitada, segundo Marx, para a compreensão do homem na sua dimensão mais completa, mais abrangente. Porque não necessariamente o homem que pensa trabalha. Não necessariamente, a gente sabe disso, né? Então, na história, os criadores da filosofia, os primeiros grandes cientistas, não exercia o trabalho material, o trabalho produtivo. Existiu, sim, um trabalho no sentido intelectual, trabalho, chamamos assim, imaterial, ou trabalho teórico. Mas ela é limitada em relação à compreensão do homem no sentido geral. Aí o Marx propõe substituir e pensar o ser humano como um ser que trabalha. E o trabalho é ele que realmente define o ser humano e o diferencia dos animais, e é o que atribui uma identidade mais precisa àquilo que é o ser humano, né? O que é o ser humano. Por isso que eu coloquei aí um subtítulo, que é o papel do processo de trabalho na produção da existência humana e social. Ou seja, o homem é o que ele é, não porque ele pensa, mas porque ele trabalha, ou seja, porque ele faz. Nós somos resultado da nossa própria produção. O ser humano não só produz, pelo seu trabalho, coisas úteis para a sua sobrevivência, mas também, ao fazer isso, ele produz a si mesmo, né, como ser humano. A nossa forma de ser humano, o papel que nós ocupamos no mundo e na sociedade, é, em grande medida, determinado pelo trabalho que nós executamos. Tanto que tem indivíduos que nós, muitas vezes, não conhecemos nem o nome, mas o reconhecemos pela profissão. O padeiro, o jornaleiro, o pipoqueiro, não é? O mecânico e assim por diante. Então, o trabalho como aquilo que dá identidade. E todo trabalho, ele supõe uma atividade operacional, manual, mas também intelectual. Não há trabalho sem a junção dessas duas coisas. Toda pessoa que trabalha, ela exerce uma operação, né, um manual, o que seja, mas ao mesmo tempo ela pensa. Então, quando Marx e em especial Gramsci vão definir trabalho, eles logo a seguir acrescentam atividade intelectual, manual intelectual, ou atividade intelectual e manual. E aí, com o passar do tempo, nessa reflexão do Marx, nós vamos ter o Gramsci, que ele vai propor, na definição do ser humano, não defini-lo como homo sapiens, o homo sapiens sapiens, né? O homem que pensa e sabe que pensa, mas sim definir o ser humano como homo faber. O homem é aquele que fabrica, é aquele que cria objetos, é aquele que faz existir o que não existia. E aí, aí avançando essa discussão, nós vamos chegar à diferenciação entre cultura e natureza. Natureza é aquilo que tem existência espontânea, né? Independente da vontade humana. E cultura é aquilo que é tudo que é feito pelo ser humano. Só existe mediante a ação humana. E sem ação humana isso não existiria. Então eles entendem assim que o Homo Faber, ele incorpora a questão do homem que pensa e vai além. Coloca também o homem que faz, o homem que fabrica. E aí, nesse sentido, abrange todos os seres humanos. Enfim, vamos então, para não fugir à regra, para a questão do conceito de trabalho. O que é trabalho, então? Processo de trabalho.
O termo, ele vem de uma palavra latina inventado pelos romanos na antiguidade, que se origina da palavra tripalium, que no mundo antigo romano significava instrumento de tortura e de castigo utilizado, né, pelo Império Romano. A palavra em si, né, etimologicamente, o tripalho, ele, na língua latina, ele significa literalmente 3 paus, ou seja, era um instrumento usado para subjugar animais e forçar e subjugar escravos. Basicamente quer dizer castigo. Se eu perguntasse para vocês aqui qual a primeira ideia que vem à mente de vocês quando você usa a palavra trabalho, será que vocês iriam associar isso a castigo? Hoje em dia, provavelmente, muita gente, talvez não castigo, mas sofrimento, esforço, né? É uma situação complicada. Mas esta noção do trabalho como castigo é uma noção que nós vamos analisar mais aprofundadamente semana que vem, que é a visão distorcida de trabalho, que foi causada também por mudanças históricas na forma do ser humano se organizar para trabalhar. É quando vai surgir a escravidão e a exploração, que a gente chama de trabalho alienado. Aqui tem uma citação um pouco mais longa, que traz alguns detalhes a mais do significado da palavra trabalho. Tripalium, né, ou trepalium, era, a princípio, um instrumento utilizado na lavoura, em fins do século VI, e passou a ser um instrumento romano de tortura. A palavra era composta por três e palos, pau, o que poderia ser traduzido por 3 paus. Dessa raiz teriam saído os termos das línguas latinas de hoje em dia, como trabalho em português, trabalho em francês, trabalho em catalão, trabalho em espanhol e assim por diante. Mesmo antes de ser associado aos elementos de tortura medieval, trabalhar significava a perda da liberdade. Quem trabalhava em Roma era o escravo. O patrício estava incumbido das atividades políticas. Somente no século XVI, com o Renascimento, cria-se uma economia mundializada, onde o trabalho passa o seu papel de importância máxima. E aí começa outra mudança. De tarefa árdua para os não livres, ele passa a ser um enobrecimento, uma atividade humana importantíssima. Daí que vai surgir a concepção comum para nós hoje, né, no senso comum, de que o trabalho é aquilo que dignifica a vida. Cara, se falasse isso no mundo antigo, eles iam te xingar, te botar até na cadeia. E o trabalho era coisa de escravo, era coisa de servo. O nobre não trabalhava, né? E os patrícios, enfim. Então, o Aristóteles chegava a ter uma expressão que era o seguinte, o grande filósofo lá da Grécia Antiga. O trabalho manual é indigno do homem livre. Ora, quem que era livre na Grécia Antiga, né? A gente sabe muito bem. Não eram os trabalhadores. E só no advento aí do movimento das revoluções burguesas, começando com o Renascimento, depois as revoluções científicas do século XVII, a Revolução Industrial e principalmente a Revolução Francesa, é que o trabalho passa a ter um status social de nobreza, de algo nobre, né? E quem não trabalha é tido como vagabundo, é tido aí como ser desprezível socialmente, não é assim? Então, a questão do reconhecimento humano pelo trabalho, o reconhecimento social pelo trabalho. No mundo antigo, justamente você tinha reconhecimento social se você não trabalhasse. Você vê como que se inverte historicamente essas questões. Eu trago a seguir umas imagens aí, para vocês terem uma ideia desse instrumento de tortura, né? Não devia ser muito, muito agradável ficar preso nesse pau aí, né? Por várias horas, talvez embaixo de fogo, como essa outra imagem. Isso lembra um pouco, no período da escravidão brasileira, ou espanhola aqui também, do tronco, né? Onde que levavam os escravos para sofrerem castigos. Então, o tronco é inspirado no tripalho, esse instrumento de tortura medieval. Então, tem aí tudo a ver com o contexto. Agora, é comum que naquela época fossem buscar, num instrumento de tortura, uma inspiração para
no caso assim, criar um termo que representasse, na escrita, né, representasse abstratamente a vivência que se tinha do trabalho. Então é natural que vão buscar essa inspiração no instrumento de tortura para criar a palavra que vai representar a ação do trabalho, porque todo o trabalho conhecido, seja pelos próprios trabalhadores, seja pela nobreza, era um trabalho, era uma atividade desprezível, de sofrimento, né? Porque diferente do trabalhador assalariado de hoje, o escravo não tinha direito algum, nem a forma da execução da sua atividade laboral, mas também nem a sua própria vida, né? O senhor, diferente do patrão, era não só dono do trabalho do seu subjugado, mas dono da pessoa dele, né? Então ele tinha o escravo como ele tinha gado, como ele tinha uma casa, como tinha um terreno e assim por diante. Era uma propriedade, de fato, né? Então imagine a situação desprezível dessa atividade e do sofrimento que isso representava. No entanto, apesar da gente começar hoje por essa vertente mais negativa do trabalho, eu quero chamar a atenção a outra maneira de entender o trabalho, diferente dessa, e que é anterior a essa noção de trabalho, e nós vamos depois, no processo histórico aí, procurar compreender um pouco melhor por que o trabalho se tornou isso que deu a inspiração para o termo trabalho, como a gente entende hoje, e, na verdade, é a atividade humana de produção de coisas úteis à vida. Que, em tese, era para ser algo positivo. E é esse algo positivo que eu quero explicitar no encontro nosso de hoje. Então, nós vimos, né, o duplo sentido do trabalho. O trabalho como tortura, castigo e sofrimento, que nós vamos desenvolver melhor semana que vem. E hoje, o trabalho como atividade teórico-prática de produção da existência humana. Atividade de transformação da natureza em benefício da existência humana, existência material humana, de produção de coisas úteis para o bem-estar humano. Processo de produção da vida humana que gera cultura e tudo aquilo que é necessário para a existência. Elemento fundamental no processo de transformação da espécie humana em ser humano. Já com isso, eu estou querendo dizer que o ser humano não nasce humano. Ele se torna humano mediante a cultura. Cultura, o que é? É tudo aquilo que é feito pelo ser humano, que sem ação humana não existiria. Não entender cultura aqui no sentido iluminista, de cultura como o desenvolvimento da razão, desenvolvimento mental, como ser ilustrado. Isso também, mas é mais profundo do que isso. Nós estamos vendo o trabalho aqui no sentido, digamos assim, material, nos termos de Marx, né? A existência humana como produção material da existência dos seres humanos. Nesse sentido, o conceito de trabalho, esse duplo sentido do trabalho pode ser significado da seguinte forma: o sentido ontológico, que é o trabalho como realização, emancipação humana e humanização. Sim, o trabalho como elemento fundamental no processo que faz com que o ser humano seja um ser humano, se torne-se um ser humano. E no sentido restrito, que é o trabalho como emprego, o trabalho como mercado, o trabalho como exploração, como prisão, como desumanização e embrutecimento, que resulta das sociedades baseadas no princípio da propriedade privada dos meios de produção fundamentais, tais como a terra, equipamentos de trabalho, ferramentas, o capital. Concepção ontológica, então, do trabalho, quer dizer, como que essa necessidade do ser humano ter que extrair o que ele necessita para sobreviver da natureza, e isso ele faz pelo trabalho, como que isso atua na própria formação da existência humana, ou seja, na sua essência, no seu modo de ser. Ou seja, a essência humana é determinada pela forma como ele trabalha, pelo trabalho. E nós temos, ao longo da história, várias formas de organização do trabalho que vão determinar a existência, a essência humana ao longo da história. Basicamente, aquilo que você já deve ter estudado em história, em outro lugar, são os 4 meios de produção fundamentais. O meio de produção comunal, período da pré-história, e do início do período do sedentarismo, né? Que é onde os grupos humanos tinham tudo em comum. Tudo que ele coletava, caçava, ao vir para a comunidade, era colocado
à disposição de todos para o consumo com direito, assim, em igualdade de condição. Depois vem o modo de produção escravista, em seguida o modo de produção servil, né, a feudalismo, e depois o modo de produção capitalista, que é o nosso modo de produção atual. Então, são modos de produção da existência humana diferenciados na história, mas tem algumas coisas que os identificam e diferenciam. O trabalho como princípio ontológico de formação do ser do homem em seu processo de humanização. E aí tem uma expressão aqui que eu trato como uma espécie de mantra, eu brinco falando que é mantra. Se você repetir essa frase aqui muitas vezes, você vai entender tudo que tem que entender nessa disciplina. É o seguinte, o trabalho é o processo pelo qual o homem, ser biológico natural, torna-se homem, ser social cultural. Então, o ser humano, ele nasce um animal como outro qualquer. E como um animal qualquer, ele vivia daquilo que a natureza oferecia. Mas, aos poucos, ele vai diferenciando a sua forma de cuidar da sobrevivência e vai criar um modo próprio de sobrevivência, que é o modo humano. E aí começa, aos poucos, a nascer propriamente o ser humano, a sociedade humana, o ser social. Então, o homem vive do trabalho. Essa é a tese básica. O homem vive do trabalho. Ou seja, o que é o trabalho? Vive do processo de produção dos meios de sua própria existência. Vive do processo de transformação da natureza para satisfazer suas necessidades. Portanto, no momento em que surge o homem, surge a questão dele se formar a si mesmo, dele se constituir a si mesmo e dele produzir a si mesmo, e do aprendizado das formas da sua própria produção. Então, essa questão do trabalho, então, como esse elemento ímpar, singular, para que nós sejamos o que somos. Essa fala é uma fala que o Saviani vai enunciar naquele vídeo para ver a origem da educação e da escola. Ele associa a questão da educação da escola à questão do trabalho. Entender o trabalho como atividade humana sob a natureza para transformá-la e adaptá-la às suas necessidades de sobrevivência e bem-estar, ou seja, estar bem neste mundo, produzindo cultura, sendo o trabalho, assim, a razão de ser de sua humanização, a base do seu processo de tornar-se homem, ou seja, um ser humano. O ser humano se autoproduz, ele é o único animal que precisa produzir a sua própria existência, ou seja, precisa produzir as condições materiais e imateriais da sua própria existência. Imateriais aqui, eu estou querendo dizer, são ideias, são valores, são conceitos que vão permitir ele também gerenciar e melhorar a questão do trabalho. A questão da técnica, né? A questão da técnica pode entrar aí tanto na questão de condições materiais como a questão de condições imateriais. Como? Das condições materiais da técnica seria a criação de instrumentos, uma alavanca, um martelo, um arado, entende? E imateriais tem a ver com a habilidade, o saber fazer, né? A destreza em lidar com certos objetos. Então, seriam as condições imateriais, ou intelectuais, espirituais, não no sentido religioso, do trabalho, né? Okay? Então, ele cria essas condições, a partir disso, né, onde que ele pode, enfim, viver. Mas não basta para ele apenas viver. O homem deseja viver bem e cada vez melhor, nem que seja às custas da sujeição e submissão de outros seres humanos, né? Quando você vai, pelo escravismo, por exemplo, submeter os seres humanos para trabalhar para você. Quando apenas a sujeição e adaptação da natureza a si não atende às suas necessidades, ele procura subjugar e submeter outros seres humanos pela força ou necessidade do trabalho forçado em benefício de si, né, de uns poucos aí no caso. Surge assim os vários modelos de organização da produção das condições de vida humana pelo trabalho, chamados processos de trabalho, ou modos de produção que variam muito na história, que eu falei agora há pouco, né, modo de produção escravista, medieval. Temos assim o trabalho e o processo de trabalho como modo específico de produção material e imaterial da vida humana. Cultura, natureza e trabalho. O que até aqui se disse pretende mostrar que o ser humano é um ser que nasce inacabado,
e só se faz homem mediante a cultura. Isso são ideias que, por exemplo, você encontra no texto de Kant e de Paulo Freire. O Kant, no texto dele sobre a pedagogia, ele inicia a primeira frase falando isso: o ser humano é um ser que nasce inacabado, ele se faz humano pela cultura. Ocorre que ele entendia a cultura como ilustração, né, como conhecimento teórico, racional. O Marx vai concordar com ele, mas vai trazer uma noção diferenciada de cultura como produção também material da vida humana. O Paulo Freire, já mais próximo do Marx, ele vai ter um pequeno texto dele chamado O Homem não nasce feito. O homem não nasce feito, ele precisa se fazer ser humano, e ele se faz ser humano nas suas relações sociais, nas relações sociais que ele estabelece. O que é cultura? E como isso se associa ao trabalho? Entendemos por cultura tudo aquilo que é feito pelo ser humano. Uma árvore na floresta é natureza, uma árvore no jardim é cultura. Ali foi posta para atender uma necessidade humana. Por aí você começa a ver a diferença entre cultura e natureza. Para existir, se passou por alguma ação humana, deixa de ser, no sentido bruto, no sentido absoluto, natureza. Já se aproxima da cultura. No dicionário Aurélio, no verbete cultura, ele traz uma noção geral que se aproxima um pouco dessa ideia. Seria o ato, efeito ou modo de cultivar, complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições, de outros valores espirituais e materiais transmitidos pela coletividade e característico de uma sociedade, uma civilização. A cultura ocidental, por exemplo, civilização, né? Cultura ocidental, a cultura dos esquimós. O desenvolvimento de um grupo social, uma nação, etc., que é fruto do esforço coletivo pelo aprimoramento desses valores. Atividade de desenvolvimentos intelectuais, saber, ilustração, instrução, criação de animais. Aí você tem outros dicionários, como o dicionário filosófico de Nicola Banhano, é um sentido mais geral, que significa a formação do homem, o seu melhorar-se e refinar-se. Indica o produto dessa formação, isto é, o conjunto dos modos de viver e de pensar cultivados, civilizados, que se costumam também indicar pelo nome de civilização. Termo usado pelos sociólogos e antropólogos para indicar o conjunto dos modos de vida criados, apreendidos e transmitidos de uma geração para outra entre os membros de uma determinada sociedade. Um dos vídeos que está indicado para hoje, O Homem e a Cultura, tem uma definição lá que eu considero precisa para o conceito que nós estamos desenvolvendo aqui. Diz assim, em determinado momento lá do vídeo: homens, armas, vestes, moradias, regras de vida em grupo, formas de trabalhar e produzir, tipos de organização, família, linguagem, códigos, costumes, crenças religiosas, manifestações culturais, artísticas, enfim, ao conjunto de tudo que o homem tem inventado e criado desde os tempos mais remotos de sua vida na Terra, chamamos cultura. Também aí, vocês refletirem sobre essa ideia, vocês vão compreender bem o conceito. É neste ponto que ocorre a diferença entre homens e animais. Os homens são a única espécie que vive do seu trabalho. Os animais exercem, sim, atividades de sobrevivência, de busca de alimentos, de construção de habitação, enfim, como as formigas, as aranhas, as abelhas, os castores, o João de Barro, mas isto não é trabalho. Volto aí agora ao outro vídeo, né, que está indicado aí para hoje, que é o Homem e a Cultura. Ainda é o Homem e a Cultura. O outro vai vir depois. O outro texto desse vídeo, O Homem e a Cultura, diz assim: no processo de desenvolvimento da espécie humana, cada grupo teve uma produção cultural específica, como instrumentos, costumes, crenças e modos de vida diferentes. É que, desde os tempos mais remotos, cada grupo humano, em ambientes diferentes, enfrentou problemas diferentes e criou diferentes soluções. Cada grupo humano acumulou os seus próprios conhecimentos de diferentes maneiras. Assim, quando pensamos na formação de uma cultura, podemos compreender que este processo não depende do tipo físico de cada grupo, nem a raça a qual pertence. Portanto, brancos, negros, asiáticos, índios, são apenas tipos humanos fisicamente diferentes, que desenvolveram culturas diferentes, nem superiores,
nem inferiores uns aos outros, apenas diferentes. Daí, isso daria uma boa discussão com aqueles que defendem a tese da raça ariana, da supremacia branca. Isso tem a ver com ideologia, mas não tem a ver com a essência do ser humano. Aquilo que define o ser humano enquanto espécie não tem a ver com essa ideologia de raça superior e raça inferior. Essa ideologia é criada para justificar o domínio de uns sobre os outros, principalmente no período da colonização aqui das Américas, o domínio dos europeus sobre os índios que aqui viviam, né, os habitantes que aqui viviam, que índio é o nome que nós damos para eles, né, e os negros depois trazidos à força da África para cá. Aí agora uma citação tirada do vídeo Pré-História e História. Sendo totalmente dependentes do ambiente que os cercava, os homens foram desenvolvendo técnicas e culturas bastante diversificadas. Hoje, homens de diferentes civilizações sabem que um solo seco e duro, uma semente não pode germinar e crescer. Mas para os primeiros homens que viveram na face da Terra há milhares de anos atrás, este era um fato novo. Foi muito lentamente, observando, experimentando, aprimorando suas técnicas e ferramentas, que os homens aprenderam a plantar e produzir o seu próprio alimento. Gente, você olha para a história, você vê hoje as pessoas, essas máquinas, toda tecnológica, atuando aí no agronegócio, né, digamos, na produção no campo, e tantas dificuldades que se enfrenta hoje na produção, né? Imagine para os primeiros grupos humanos que não tinham noção de nada, não tinha noção dos tempos, não tinha noção nem dos alimentos que serviam para o ser humano, não sabiam ainda, não dominava ainda a técnica de cultivação de alimentos. Tudo foi aprendido e foi desenvolvido, né, pelo esquema de tentativas e erros, né, pela prática, né, concreta. E a partir disso, depois a gente construiu conhecimentos, técnicas, né, no sentido de habilidade, saber fazer, que hoje a gente, em algumas áreas, você tem até que fazer um curso superior para dominar, mas nós só chegamos a isso devido a esse conhecimento prático, direto, do ser humano ao longo da história, por milhares, milhares e milhares de anos. Cara, é uma coisa monstruosa se a gente pensar. Uma outra ideia também, tirada aí do vídeo Homem e Cultura, desde a pré-história, a habilidade para o trabalho permitiu ao homem o desenvolvimento da capacidade de pensar, imaginando, projetando em seu cérebro, fabricando, utilizando os instrumentos que criava, o homem foi desenvolvendo um comportamento inteligente. Por isso que o Marx vai associar o trabalho com uma atividade teórica e prática. Você vê que ele não separa o teórico e o prático, como faz aqueles que defendem a tese do Homo sapiens, né? O homem que pensa. Ele separa o homem que pensa do homem que faz. Na concepção do Marx, não dá para fazer isso, porque não existe nenhuma atividade humana que, por mais manual, por mais operacional que ela seja, que não tenha algum nível de elaboração mental. Que se a pessoa não projetar em sua mente, pelo menos, o que ela vai fazer, que instrumentos ela vai usar, se ela não pensar um pouco antes de fazer, é impossível a realização do trabalho. Mesmo no processo de trabalho, por mais operacional que seja, a todo momento a pessoa está pensando se está fazendo certo, se não está, a melhor forma de exercer aquela função, não é assim? Então, o ato laboral, o ato prático, o ato operacional está estreitamente e indissociavelmente vinculado à questão teórica, à questão do pensamento. O pensamento e prática, o pensar e o fazer, no trabalho, são indissociáveis. Mas, na atividade de pensamento, a atividade operacional ela pode estar distante, pode estar desvinculada. Por isso que o Marx vai entender que o trabalho é uma categoria mais ampla para explicar a essência, para definir quem nós somos de fato. O ser humano é um ser que trabalha. E ele une essas duas grandes ferramentas do ser humano, que é a atividade de produção operacional e intelectual. Okay. E aí, como já falamos muito de Marx, vamos ver diretamente o que o velho barbudo lá tem a nos dizer sobre isso. Essa é uma citação tirada do primeiro volume do O Capital, que é a obra principal de Marx. Ele diz assim: pressupomos o trabalho sob a forma exclusivamente humana.
Uma aranha executa operações semelhantes à do tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue, né, diferencia o pior arquiteto da melhor abelha é que ele, o ser humano, figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade. É o que nós chamamos, nos termos sociológicos de hoje, filosóficos. Primeiro, o ser humano faz uma projeção ideal, daí que vem a ideia de projeto, projeção ideal do que ele pretende fazer antes de executar. Então, ele figura na mente, faz essa projeção ideal, que a gente pode chamar também de conceito, conceitual, ou de teoria. Depois ele vai para... Veja aqui a planta, o arquiteto, né, ele está aqui projetando no quadrinho aqui embaixo, aí depois vai para a planta, aí da planta, ele fez todos os cálculos, mediu, está seguro, aí que ele vai para o canteiro de obras para construir, ali no caso aqui, um edifício. Okay. Tem aqui alguns exemplos das construções, das atividades sobreviventes dos animais, né? Aqui o João de Barro, a aranha, o castorzinho, as formiguinhas. Depois a gente vai entrar em maior detalhe por que o Marx vai dizer que o animal não trabalha. Continuando essa situação, no fim do trabalho, no fim do processo do trabalho, aparece um resultado que já existia antes, idealmente, na imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o material sobre o qual ele opera. Ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem de se subordinar à sua vontade. Então, o engenheiro ele projetou, né, na planta sua concepção de como tem que ser o prédio. Depois ele vai submeter ali os materiais, né, os tijolos, os cimentos, os ferros, né, para que ele se adeque ao seu projeto, né? Lógico, conversando também com o arquiteto e todas as outras áreas envolvidas aí. É como a gente que se mete a fazer um pão, né? Você pega aquela massa, bom, primeiro até chegar a massa para você dar a forma que você quer, ela tem um monte de outros trabalhos, né? Você tem que misturar lá ovo, sal, fermento, trigo, água e sei lá mais o que. Eu não sou muito afeito, assim, eu até gosto de cozinhar, mas nunca me aventurei a fazer um pão, né? Mas enfim, aí você terminando a massa pronta, aí você vai dar a ela uma forma, né, de um pão doce, um pão salgado, um pão reto, redondo, uma broa, enfim, ou até um bolo. Então você vai submeter a massa à sua ideia, ao seu projeto. Aí tem alguns exemplos aqui de exercício de trabalhos humanos, né, intelectuais e manuais. Vamos ver esse aspecto tão positivos aí, aprofundando um pouco mais a relação entre homens e animais. Os animais se adaptam à natureza. Essa questão é importante a gente entender. Os animais se adaptam à natureza. E o homem? O ser humano, ele adapta a natureza a si. Essa pequena diferença, ela vai fazer toda a diferença ao longo da história. Ele adapta a natureza a si, agindo sobre a natureza, transformando-a. O homem se autoproduz nesse processo e produz constantemente a sua própria existência. Este ato de transformar a natureza é exatamente o que nós conhecemos sob o nome de trabalho. Diferenças entre os homens e os animais. Os animais, eles não aprendem a agir como agem. Eles já nascem pré-determinados. Questão do instinto, né? Eles nascem pré-determinados a esta ou aquela ação. Suas ações correspondem a uma herança determinada geneticamente, numa relação imediata com o seu meio, e têm suas necessidades biologicamente estabelecidas e elas são invariáveis, imutáveis. Os homens, pelo contrário, desenvolvem sua atividade e sua relação com o meio de forma substancialmente diferente dos animais em geral. Pelo trabalho, o homem rompeu com o padrão natural daquelas atividades. O trabalho não se opera com uma atuação imediata sobre a matéria natural. Ele exige instrumentos. Então, portanto, é indireto, e não imediatamente, não diretamente. O trabalho não se realiza cumprindo determinações genéticas. Ele exige habilidades e conhecimentos que se adquirem por repetição e experimentação e que se transmitem
mediante o aprendizado. Lembra que eu falei? Ao longo da história, o ser humano vai desenvolvendo as suas técnicas, né? Por tentativas e erros, pela experiência, pela repetição. O trabalho não atende a um elenco limitado e praticamente invariável de necessidades, sob formas fixas. As formas variam muito de grupo para grupo, de indivíduo para indivíduo, mesmo na satisfação de necessidades básicas, como alimentação, proteção, de reprodução biológica, nunca são exatamente as mesmas, ao contrário. Em alguns casos, chegam a ser antagônicas, né, opostas. Exemplo, poligamia versus monogamia, comer com as mãos ou com talheres, a proteção. Aí você tem desde o iglu, cabanas, tendas, casa de madeira, casa de alvenarias, prédios, arranha-céu, ponte, né? Enfim, marquise de prédio, e assim por diante. São abrigos humanos. O trabalho se caracteriza por um conjunto de atividades que se diferenciam das atividades determinadas pela natureza. Elas configuram um novo tipo de atividade exclusiva de uma espécie animal, o homem, que diferencia-se e distingue-se da natureza. O trabalho se especifica por uma relação, então, mediada entre o sujeito e o objeto. E esta mediação é feita pelo instrumento. Entre o sujeito e o material humano, há sempre um meio de trabalho, um instrumento, que torna mediada a relação entre ambos. Lá no nosso drive da disciplina tem um pequeno texto do Rosenfeld que fala o que é o instrumento, né, a origem do instrumento. Ele traz uma reflexão interessante sobre isso. E essa questão deve ser uma relação mediada entre o sujeito e o objeto. O primeiro instrumento, o principal instrumento que os seres humanos vão utilizar são as suas próprias mãos. Né? O movimento de pinça, né, do ser humano, né, ele vai permitir o movimento de precisão. A articulação, né, permite a gente fazer movimentos também variáveis e de muita precisão. Isso que permitiu ao ser humano criar e utilizar os objetos de diferentes formas. Isso fez a grande diferença na medida que ele age sobre a natureza para forçá-la a atender às suas necessidades. Antes de continuar, só um parênteses assim, né? Essa necessidade humana de agir a natureza e adaptá-la fez com que o ser humano, ele, com o passar do tempo, invertesse a relação que ele tinha com a natureza nos primórdios da humanidade. Nos primórdios, os grupos humanos, eles tinham a natureza como o seu grande, não diria inimigo, mas sua grande ameaça. Animais ferozes, o clima, a escassez, né, de alimento, a moradia, o abrigo. A natureza é a grande ameaça para o ser humano. Aliás, se não fosse a capacidade do ser humano de trabalhar, provavelmente nós não existiríamos mais. A natureza já nos teria eliminado, porque o ser humano não nasce com instinto, não nasce com faro apurado, com a visão apurada, não nasce com pelos para protegê-lo do calor e do frio. Já teria deixado de existir há muito tempo. Mas o trabalho fez uma diferença tão profunda que, aos poucos, o ser humano foi entendendo o mecanismo de funcionamento da natureza e modificando essa relação dele, e de servo da natureza, o ser humano passou a ser o gestor da natureza. Antes, ele dependia totalmente daquilo que a natureza oferecia. Hoje, ele força a natureza a produzir o que ele quer e no tempo que ele quer. Mais à frente, nós vamos voltar a essa questão. Então, o trabalho constitui-se por ser um elemento criador da vida humana, num dever e num direito. Um dever a ser aprendido, socializado desde a infância, por exemplo. Trata-se de aprender que o ser humano, como um ser natural, necessita elaborar a natureza, transformá-la, e pelo trabalho extrair dela, da natureza, bens úteis para satisfazer as suas necessidades vitais e socioeconômicas. Então, eu tenho alguns exemplos aí, né, de algumas atividades humanas. É claro que hoje nós temos o problema ecológico, né? A nossa intervenção na natureza foi tão profunda, tão grande, que hoje nós não só somos senhores da natureza, como também hoje se inverteu o papel e nós passamos a ser uma grande ameaça para a natureza. Se a natureza antes nos ameaçava, hoje nós ameaçamos a natureza. Apesar disso, nós temos técnicas, né, conhecimento,
para produzir sem agredir a natureza, mas por razões políticas, razões econômicas também, e de organização da sociedade nossa, nós não conseguimos efetivar ainda, de maneira mais abrangente, um modo de produção que não agrida a natureza. Né? O capitalismo hoje é o modo de produção que mais agride, mais devasta a natureza do ponto de vista ecológico. E é uma questão que os ecologistas têm gritado muito, inclusive chegando a proposições radicais, questionar o próprio regime, né? Buscar um outro tipo de regime social, porque este vai levar a humanidade e o próprio planeta à destruição completa nos próximos anos, se a coisa continuar do jeito que está. Bom, continuando. Quando não socializa esse valor, a criança, por exemplo, e o jovem, por exemplo, tornam-se, ao dizer de Gramsci, espécie de mamíferos de luxo, que acham natural viverem do trabalho e da exploração dos outros. Então, o mamífero do luxo de luxo é aquele que não se acha no direito de não viver mais do próprio trabalho, mas viver do trabalho dos outros. Nem que seja do pai e da mãe, né, ou do irmão mais velho, enfim, ou vice-versa, ou o patrão que vai viver do trabalho do seu empregado. Ou o senhor que vai viver do trabalho do seu escravo. Não se trata aqui de defender, no caso das crianças, a exploração capitalista do trabalho infanto-juvenil, que mutila e degrada a vida da infância e da juventude. Essa ideia está no texto lá no verbete do Frigoto, Conceito de Trabalho. Trata-se de educar a criança e o jovem para participar das tarefas da produção, de cuidar de sua própria vida e da vida coletiva, e para partilhar de tarefas compatíveis com sua idade. Nós poderíamos chamar essa da forma educativa do trabalho. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos assim simples de trabalho doméstico que a criança pode fazer, e ao mesmo tempo aí ela cresce enquanto ser humano, ela vai aprendendo aí essas atividades. Aqui tem uma tabela que mostra um pouco algumas atividades, né, das crianças de 2 a 3 anos, 4 a 5, e assim por diante. O seu filho pode ajudar em casa, pois vocês olhem com calma aí. Apenas uma ideia. Aqui, nós vamos entrar numa ideia bastante interessante, importante, que eu peguei da professora Marilena Chauí, que é filósofa da USP, num vídeo dela chamada Ética e Política, o drama burguês, que ela, como filósofa, ela vai propor uma nova forma de entender o conceito de liberdade. Que a forma clássica de entender a liberdade é o poder de escolha, como, por exemplo, vai definir Jean-Paul Sartre. Sartre, que é um filósofo do século XX, é um filósofo francês, que defende lá que nós somos condenados a escolher sempre. Mesmo quando eu decido não escolher, isso é uma escolha. E isso produz no ser humano náuseas e angústia. Né? Ele é um filósofo existencialista e ele discute isso. Né? Nós somos, a todo momento, nós escolhemos. E ela traz uma nova maneira de pensar a liberdade, que para nós aqui, para o nosso conceito de trabalho, que é o trabalho como atividade de criação humana, ele é mais compatível e é mais abrangente. Ela diz assim, ao invés de pensarmos a liberdade como o direito de escolha, vale a pena, né, pensar a liberdade como o poder de criar o possível. Pense nisso, o poder de criar o possível. Não é o impossível, né? Criar aquilo que é possível criar dentro das condições objetivas e reais. A liberdade, diz ela, é essa capacidade dos seres humanos de fazer existir o que não existia, de inventar o possível, de inventar o novo. Se a liberdade for pensada desta maneira, o trabalho como atividade ontológica de formação do ser humano e de emancipação humana pode se dar como criação histórica na esfera privada e na esfera pública. Aí tem um link para quem quiser ver o vídeo todo. Essa parte o vídeo dela é mais ou menos 40 minutos. Muito interessante, vai falar da invenção da política dos gregos, da relação da ética até os dias de hoje. E essa parte está lá mais ou menos no 40 minutos e 50 segundos, mais ou menos. E o link melhor do vídeo. Entender a liberdade como o poder de criar o possível, como proposto por Marilena Chauí, alarga os horizontes e permite ir além da compreensão do papel do trabalho em nossas vidas.
vez que o processo de trabalho é uma ação humana de criação do novo, que faz existir o que não existia. Não é isso que a gente acabou de ver agora? Pode-se, então, recuperar, assim, o sentido originário do trabalho, sentido ontocriativo, e confrontá-lo com a experiência atual de trabalho, e analisar e criticar até que ponto a vivência que se tem do trabalho na atualidade corresponde àquilo que deveria ser. Olha aí que perspectiva interessante aí, de crítica à forma do trabalho de hoje, a partir do conceito de liberdade. E aí, isto pode conduzir a formas de luta e de engajamento por melhores condições de vida e de trabalho, para que se exerça com dignidade o próprio trabalho, de forma criativa, livre e emancipadora. Então, aí você tem um gancho bem interessante para aprofundar isso. Isso conduz à reflexão sobre o tipo de trabalho que se exerce hoje na sociedade atual capitalista. E pode-se partir da afirmação de que o trabalhador na sociedade capitalista exerce um trabalho alienado, estranhado, o qual pode ser tudo, menos criativo, livre e emancipador. Não é criativo porque se faz o que é determinado pela empresa. Não é livre porque o trabalhador não tem ingerência alguma, ou quase nenhuma, sobre a forma de organização do processo produtivo e nem da jornada de trabalho. E não é emancipador porque o produto do seu trabalho não é seu, mas de um outro. E por ele exerce o seu trabalho. Na maior parte dos casos, por necessidade, não por opção, ou seja, não por liberdade. Trabalha-se no que der ou no que for possível, no que pintar. O negócio é estar empregado. Então, o negócio é estar empregado. Mas isto não será objeto nosso no outro momento. Nesta acepção de trabalho, a partir do conceito de liberdade proposto por Chauí, o trabalho é uma atividade, uma ação criativa própria dos seres humanos, né, como a gente disse, de fazer existir o que não existia, de criar o novo, não é? Então, essa ação de transformação, né, nada mais é do que esta capacidade humana de, pela ação direta, poder transcender, ir além da forma natural dada e atribuir-lhe outro formato, mais adequado aos interesses das necessidades humanas. Então, vejam bem, eu picotei aí, dividi o termo transformação para explicitar melhor essa ideia do trabalho como criação. É a ação humana de transformação, né? Então, ela vai exercer uma ação sobre a forma do objeto e dar a ela um outro formato, ou seja, vai ir além da forma. Então, pense na árvore, que na natureza, em estado bruto, natural, é derrubada pelo homem e dela ele faz uma mesa, uma canoa, madeiramento para a construção de abrigos, etc. Correto? A matéria continua sendo a mesma, mas, na forma, ela foi transformada em outra coisa, distinta e imprevista pela natureza, porém, esta coisa é mais adequada aos seres humanos. Imprevista pela natureza, pois nunca se viu até hoje uma cadeira brotando do chão da terra, né? Ou como fruto de uma árvore qualquer, não é mesmo? Trata-se de algo que, para existir, precisou da intervenção humana, do seu trabalho, e que, sem isto, ela não existiria. Aí volta aquela ideia que eu estava enunciando anteriormente, de que o trabalho é tudo aquilo que é feito pelo ser humano. E sem ação humana ele não existiria. É o conceito nosso de cultura. Para voltar lá no nosso início, todo tipo de trabalho é uma ação de transformação, é uma ação de modificar a forma natural de algo, ação de criação. Daí que podemos afirmar que o trabalho é o processo pelo qual o homem, ser biológico natural, se transforma em homem, ser social, cultural. O processo de trabalho, assim, é o meio pelo qual o animal humano se torna propriamente ser humano. Ele transcende o seu padrão natural, herdado da natureza, e o transforma em algo imprevisto pela natureza, que é o ser social, de onde irá surgir a sociedade. Ele funda, por assim dizer, o trabalho, né? Ele funda, por assim dizer, uma segunda natureza, a natureza propriamente humana, que é o ser social. Então, a criança, quando nasce, ela nasce um ser biológico, natural.
ela não é ainda propriamente um ser social, um ser humano. Mas, na medida que ela vai se relacionando com outros seres humanos já socializados, ela vai entrando e adquirindo os hábitos daquele grupo humano que ela nasceu, e vai aprendendo a partir da relação que ela estabelece, a criança, com esses adultos ou com esses indivíduos que ela é obrigada a conviver. Ela vai absorvendo o padrão humano de vida e, aos poucos, vai se distanciando do padrão natural de viver. E não só ela vai aprendendo nesse processo a se alimentar, mas também a se comunicar na forma humana, a se abrigar, a se proteger e, futuramente, até de produzir também pelo trabalho a sua própria existência. Quando a criança se socializa, né, então o seu processo de formação como ser social está já completo. Completo em termos, né, porque o ser humano ele continua aprendendo durante toda a vida e nós sempre estamos aprimorando a nossa forma de ser social. Então, ela ingressa na sociedade segundo os padrões nossos atuais, que é a chamada de autonomia da criança, o período que ela se torna adulto, que é a partir dos 18 anos, que aí ela passa a responder, em tese, né, por si, e ter autonomia, né, de tal agir, as leis do próprio agir. Mas até chegar lá, a sociedade entende que precisa de pelo menos 18 anos para ela se ambientar ao mundo humano e aprender como viver no mundo humano. A passar desse processo, a sociedade entendeu que ela está livre, né, da tutela do Estado, do pai, da mãe, dos professores, enfim, para poder seguir o próprio caminho, seguir a própria liberdade. Aí eu me recordo de uma expressão do Sartre, que eu comentei agora há pouco, esse filósofo francês, numa discussão que ele fazia da relação entre indivíduo e sociedade, que ele dizia: é a sociedade que faz o indivíduo, é o indivíduo que faz a sociedade. Ele dizia assim: a questão está mal colocada. Assim, que, num primeiro momento, nenhum indivíduo ele tem liberdade para decidir o que ele vai fazer. Então, a sociedade, aliás, ela interfere decisivamente e inevitavelmente na forma de agir e ser desse indivíduo. Então, no primeiro momento, nós somos um fruto social. Nós dependemos daquilo que a sociedade vai fazer da gente. Mas ele conclui essa discussão, sem para imputar, porque ela é polêmica, é longa, né? Diz assim: o problema é outro. O problema não é o que a sociedade fez da gente, mas o que nós vamos fazer com aquilo que a sociedade fez de nós. Então, veja, se o processo de socialização do indivíduo começa lá desde a infância, desde o nascimento, e se encerra aos 18 anos, quando ele passa a ter a sua maioridade, como se diz, né? A partir daí depende dele o que ele vai fazer da vida dele. A partir daquilo que ele aprendeu, enfim, aí usando a sua liberdade, ele vai poder aí reagir à sociedade, negá-la, construir um outro modo. É claro que isso já acontece desde o início, né? A criança já vai lutando e querendo construir o seu espaço, o jovem, né? Buscar aí o seu modo de ser, sua autonomia, desde sempre. Mas eu digo assim, do ponto de vista da nossa formação social, essa liberdade, assim, no sentido legal, é dada a partir dos 18 anos, né? Mas isso acontece desde o início, e só que ela vai acontecer com mais força ainda depois dos 18 anos, porque aí você não pode culpar a mãe, culpar o governo, culpar ninguém. Você passa também a ter responsabilidade na forma como você conduz a sua vida. Então, a sua essência, o seu modo de ser humano, isso vai ser ele cobrado depois. Então, aí essa questão do padrão natural e o padrão humano. Você veja que isso aí também é um processo pedagógico, é um processo educacional. Ainda não é escolar, a escola também vai entrar nesse processo, mas é um processo de formação, e é assim desde os primórdios da humanidade. Professor. Oi. Só fiquei com uma dúvida, então, a partir dessa definição, eu não entendi qual seria... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá. Qual seria a diferença entre trabalho e cultura? Porque ambos são tudo aquilo criado pelo ser humano, né? Sim. Não tem uma diferença assim muito grande, né? Seriam a mesma coisa, porque a cultura é uma produção humana, é um produto humano, é fabricado pelo ser humano. Só que é um produto, no caso assim da cultura no sentido intelectual, é um trabalho imaterial. E a cultura com instrumentos como
a habilidade de fazer uma casa, de fazer um instrumento, é do trabalho material. Então, elas são, a gente podia dizer que elas têm uma separação, mas são relacionadas. Quer dizer, a cultura é tudo que é feito pelo homem. Então, mas como que o ser humano faz as coisas? Ele faz pelo trabalho. E o que é o trabalho? É essa capacidade humana, é a atividade humana. Trabalho é um verbo, ele tem a ver com ação, tem a ver com atividade, seja intelectual ou material. Então, é uma ação humana sob a natureza para modificá-la e adaptá-la às suas necessidades. E aí nós temos que entender a natureza de duas formas. A natureza humana externa, que é a natureza aí, as florestas, os animais, enfim, a terra, mas também a natureza humana. O que é a educação e a pedagogia, senão a ação do homem sobre si mesmo? O que é, por exemplo, a educação física, o exercício físico, senão a ação humana sobre o seu próprio corpo, para dar a ele uma destreza, né, que não é natural, né, que vai além. Nós vamos presenciar agora as Olimpíadas, né, com o ser humano capaz de ações fantásticas, e ele age sobre o ser humano, ou sobre o seu corpo, treinando e adaptando ele para atingir um nível de excelência no salto, na corrida, enfim, que vai além da necessidade natural das coisas. Mas ele, culturalmente, ele construiu essa necessidade de romper também e testar os seus desafios. Então, o trabalho está identificado com a cultura. Então, a cultura é um produto do trabalho. Agora, a cultura só existe mediante o trabalho. Então, não tem uma diferenciação aí, né? Não sei se esclareceu, mas, enfim. Ou você estava querendo saber de outra coisa? Não, era isso mesmo. Muito obrigada. É porque nós estamos acostumados a pensar a cultura como uma questão abstrata, como uma questão intelectual, como a arte no sentido de habilidade, de saber fazer, e não no sentido de botar a mão na massa, de fazer as coisas. Isso também é cultura, né? Tudo é cultura e tudo passa pelo homem. Então, a gente entende melhor a questão da cultura do trabalho se a gente diferenciar a cultura de natureza. Então, aí, a natureza é geração espontânea. Cultura é aquilo que para existir, precisou de uma intervenção humana, seja no sentido espiritual, seja no sentido material. Aí chegamos à ideia, então, de concepção autocriativa do trabalho e seu papel no processo de humanização. Não é outra coisa senão isso. E é este o processo de criação de si, de autoprodução do próprio ser, da sua essência. E é este um processo também pedagógico, educativo. Isto será retomado e desenvolvido mais adiante, né? Por hora ficamos com a noção da importância do trabalho na formação do ser humano, do ser do homem, a sociedade humana. Então a ideia aqui era a gente assistir o vídeo, né? O Homem, a Cultura e a Pré-História e a História. Temos um tempinho ainda aí, que aqui tem algumas coisas que a gente pode destacar aí no processo. Mas eu queria abrir agora aqui para perguntas, comentários. O que vocês acharam dessa ideia do conceito autocriativo do trabalho? Se é muito estranha essa ideia do trabalho, daquilo que nós vivenciamos sobre o trabalho hoje, ou cada um vivenciando a sua vida, enfim. O que vocês me dizem aí? Bom, eu acho que é isso mesmo, mas quando eu fui ler o seu texto, eu tinha uma concepção de trabalho já formalizada, e aí foi meio que desconstruindo essa concepção. Aí eu entendi sobre o processo, né? Que o trabalho é um processo, né? Está sempre em processo. E aquele texto do Saviani, no semestre passado, eu também li. Achei muito interessante e claro, né? Ele foi muito objetivo.
em explicitar sobre natureza e trabalho. E foi isso. Gostei bastante. Os vídeos eu também assisti. Eu só não consegui relacionar algumas coisas do vídeo com o texto. Mas eu também, o seu texto eu não consegui terminar de ler, eu li pela metade, ainda falta concluir. Então, talvez, lendo o restante, eu entenda, né, algumas relações do vídeo com o seu texto. Primeiro que o vídeo ele é bem mais antigo, né? E o vídeo é uma aula, são duas aulas, né, do telecurso segundo grau, e o Homem e a Cultura está falando da cultura no sentido mais geral, e tem elementos lá que se aproximam, né, com a nossa noção. A pré-história. A história é o vídeo mais próximo, né, que ele traz uma pegada ali que mostra bem a questão do desenvolvimento humano ao longo da história. Mas você se lembra, assim, de alguma parte que você achou ali que você queria entender melhor a relação com o contexto? Ou com o tema? Hein, Mike? Micael? Você se recorda? Oi, até onde eu li, eu entendi bastante. Não fiquei com nenhuma dúvida. Uhum. Não, porque o texto ele não foi produzido a partir dos vídeos, né? Os vídeos são apenas um complemento para dar uma noção mais geral sobre o desenvolvimento do ser humano ao longo da história. Tem tem um filme que está lá no nosso Google Class, na parte dos vídeos, que é A Guerra do Fogo. Ele também mostra a dificuldade dos seres humanos no início, né? Traz a questão da linguagem que é uma produção também social, ela não é natural. O ser humano viveu durante milênios, né, ao longo da história, sem se comunicar pela fala articulada, né? Surge depois. E as dificuldades dos grupos humanos no início, sobretudo para o trabalho, quando eles não tinham ainda o domínio, o desenvolvimento da fala articulada. E aí tem um texto até do Engels, famoso sobre isso, que ele trata bem essa relação, que é o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Quem tiver curiosidade, é um texto que está lá no nosso Drive, nas obras clássicas, e ele não é clássico à toa, é um texto realmente interessante. E ele, nesse texto aí, que é o papel do trabalho na transformação do macaco em homem, é bem aquilo do mantra que eu estava falando ali, né? A transformação do ser biológico natural em ser social cultural. E na época ele era contemporâneo de Darwin, né? Darwin tinha lançado lá A Origem das Espécies, que explica a origem biológica do ser humano. E ele vai na esteira do Darwin e mostra paralelamente a origem biológica do ser humano, a origem social do ser humano, a origem histórica e social do ser humano, né? Sociológica, se quiserem. E os vídeos são mais para ilustrar um pouco, né? A gente visualizar um pouco das dificuldades que os grupos humanos tinham no início, né? E, Tatiana, você coloca aqui uma observação, né? A ideia é que só o trabalho braçal tem valor, né? E a desvalorização das ciências humanas e da cultura. Eu vou ler aqui a sua, acho que é melhor. Eu sempre fico reflexiva sobre a forma como o trabalho voltado para o conhecimento, para a produção e disseminação, são todos desvalorizados atualmente. A ideia é que só o trabalho braçal tem valor, a desvalorização das ciências humanas, da cultura, né? Sendo que está aí a cultura nada mais é do que o maior sinônimo do trabalho. Sim, é uma oposição indevida, né, contrapor a cultura ao trabalho, né? Elas têm uma relação intrínseca. E a questão do trabalho braçal, ele hoje é valorizado de maneira distorcida pelo mercado, né? Que na verdade não é a valorização do trabalho operacional em relação ao trabalho intelectual nesse sentido ontológico que a gente está desenvolvendo aqui, mas
para atender os interesses do mercado. Quando eles modificam o novo ensino médio e restringem ele, as disciplinas, e faz a formação da juventude ser voltada exclusivamente uma preparação para o mercado, quer dizer, valorizar mais a formação para o mercado do que a sua formação geral humanista, né, que envolve a formação intelectual, científica e cultural no sentido artístico, é empobrecer perigosamente a formação do nosso ser social. Então, a sociedade está intervindo nessa formação, minimizando essa formação do indivíduo. Mas, ao final do curso, nós vamos trabalhar um conceito que explica um pouco isso, que é o conceito de omnilateral, ou omnilateralidade. O omnilateral é a formação integral, a formação geral, né, que visa você desenvolver toda a potencialidade humana, todas as suas potencialidades humanas. Agora, quem tem mais condições de desenvolver as suas potencialidades humanas desde de muito tempo na história? Os senhores, né, a classe economicamente rica, ou os trabalhadores que não têm tempo nem para respirar? Então, por aí a gente já vê. E aí os caras querem restringir a formação na escola mais ainda. Quer dizer, o pouco que tinha de desenvolvimento humano, no sentido unilateral na escola, está sendo retirado para ser quase que uma formação estritamente operacional e técnica, nesse sentido, para o mercado. Porque o mercado ele está olhando a formação profissional, no sentido profissionalizante, só para a produção de mercadoria. Está olhando o trabalho como emprego. Tanto que essa é uma das razões da origem dessa área de educação e trabalho, quando eles criaram o GT lá na Amped, na década de 80, foi porque alguns professores se reuniram, dentre eles o Saviani, mas você tem a Cássia Kenzer, tem o Frigoto, enfim, o Ciavata aqui da UF, e vários outros. Eles estavam muito incomodados que todos os trabalhos, as pesquisas, principalmente as iniciativas do poder público, quando ia relacionar a educação com o trabalho, só viam o trabalho no sentido profissionalizante. Eles estavam, nessa discussão, se referindo precisamente à Lei 5692 de 71, que tinha a exigência da habilitação profissional obrigatória ao final do ensino médio, o que eles querem fazer voltar agora no novo ensino médio. Os caras realmente gostam do regime militar, né? Quer fazer voltar até o esquema de educação da época. Mas, enfim, isso aí é outra discussão. Eles estavam incomodados, eles como marxistas, eles entendiam o trabalho no sentido mais amplo, não só como emprego, não só como formação profissional. E toda a relação que os teóricos, até estudos, e principalmente o governo, quando eles iam fazer qualquer política da relação da educação com o trabalho, pensava apenas em educação profissionalizante para preparar a mão de obra, preparar tecnicamente a mão de obra para atuar na indústria, para atuar no comércio. Mas eles viam o trabalho também como algo que dignifica o ser humano, mas no sentido ontológico, como da sua essência humana, no sentido mais amplo. Eu tenho um texto onde que eu faço uma associação com essa ideia, e eu falo o seguinte: o trabalho dignifica o ser humano, né? A formação profissional é importante, não vamos dizer que não é importante, ela é importante, mas, mesmo considerando que a formação para o mercado é importante, que a formação profissionalizante técnica é importante, uma pergunta a gente tem que fazer, para pensar isso direito. É o seguinte: o ser humano, todo ser humano, ou principalmente o ser humano que trabalha, ele é só a sua profissão? Ele não é nada além daquilo, da sua profissão? Se você exerce algum trabalho produtivo, né, o comércio, enfim, remunerado, a sua vida se reduz àquilo ali? Você não é, além do seu trabalho, você não é também um pai de família, um filho, uma mãe, um torcedor de futebol, um eleitor, um praticante de esporte, um amante da música, da arte? Você é só aquela a sua formação profissional? E aí vem a pergunta: se você é outras coisas além da sua profissão, que elementos a sua formação escolar está lhe dando para também expandir esses outros aspectos da sua vida, né? Além de apenas te adestrar para um trabalho técnico manual, ou mesmo seja intelectual, mas
aquela coisa bitolada, né? Então, é aquilo que eu falo das potencialidades humanas. Nós temos muitas potencialidades. A potencialidade artística, a potencialidade técnica, operacional, no esporte. O que a nossa sociedade está nos oferecendo, do ponto de vista da formação humana, né? Para dar para a gente também elementos para expandir esses outros nossos aspectos. Ou só interessa para o ser humano aquilo que interessa para o mercado? Discutível isso, né? Então, esses autores entraram de sola nessa discussão e aí criaram a área de trabalho e educação justamente para mostrar que a formação humana não se reduz e não deve se reduzir apenas à formação operacional e técnica. Deve, sim, dar um valor especial à formação técnica, porque a gente precisa de trabalhadores especializados. A gente está vendo aí a pandemia, né? O que seria da gente sem os cientistas, os pesquisadores e os técnicos da área da saúde criarem novas vacinas, toda a logística, né? Vão atuar na logística da distribuição, da produção de vacina. Sem esses profissionais, sem esses trabalhadores, a gente estava ralado, ia morrer metade da humanidade, não é verdade? Então, o trabalho profissional e técnico é importante, mas reduzir a vida humana só a isso é que é o problema. Só que, para quem propõe essa educação reducionista, é justamente quem está fora do trabalho. Mas ele não é trabalhador, são aqueles que vivem do trabalho dos outros, são aqueles que exploram o trabalho dos seres humanos que trabalham. Então, a classe que vive do trabalho, para esses indivíduos, não tem o direito de se desenvolver humanamente, porque, aos olhos deles, eles não são seres humanos, eles são mão de obra útil ao capital. Seres humanos são só os capitalistas, só aqueles que mandam, só aqueles que usufruem do nosso trabalho. Então, é essa questão que os grandes autores aí dessa área vêm discutindo desde a década de 80, né, tentando desconstruir essa visão. Então, Micael, quando você fala que você começou a ler o texto e ele começa a desconstruir um pouco a sua ideia de trabalho, o objetivo é exatamente esse. Se a gente tivesse na aula presencial, eu ia começar assim, vou começar nessa aula a desconstruir a nossa noção de trabalho. Eu sempre fazia uma dinâmica, né? O pessoal fazia uma enquete lá, a primeira ideia que vem do trabalho, ia botando lá no quadro, né? E, cara, a maior parte das ideias o trabalho remete à ideia, à sensação de cansaço, remete a hora fixa de trabalho, a dinheiro, enfim, várias coisas assim, a maior parte negativa. Um ou outro falava realização, aquela coisa toda. Porque, infelizmente, é a forma como a gente vivencia o trabalho hoje. O objetivo dessa disciplina é mostrar que uma outra noção de trabalho é possível de se pensar, né, e, inclusive, de se vivenciar, né? Quando eu estava lendo o seu texto, eu lembrei muito do texto da Nízia Floresta, né, que conversava sobre a formação das mulheres, né, que nas escolas, para as meninas, era voltada para formar uma esposa, né, na verdade, e não uma mulher pensadora. Uma mulher ser humano, né? Mas uma mulher esposa. Isso, É verdade, sim. Se vocês forem olhar a educação feminina no final do século XIX e início do século XX, aliás, a professora Nailda Marinho tem um estudo dela, tudo sobre isso, eu recomendo, os trabalhos dela são muito bons. As mulheres eram indicadas para a educação profissional, para aprender corte e costura, aprender prendas do lar. Prendas do lar, veja só, como cuidar bem do marido. Corte e costura, alimentação, enfim, arrumação e outras coisas, né? E os homens iam para a oficina para aprender trabalho de mecânica, marcenaria e outras coisas mais. Então, o trabalhador, seja ele homem ou mulher, é só quase que um ser um operador, né? Um instrumento. Ele não é uma pessoa, ele é um instrumento, né? Tatiana, é ruim eu ser presidente, sou louco, não. Eu acabar comigo na primeira semana. A política só nos bastidores. Enfim. Ultimamente até tem... E todos os filhos dos políticos, eles fazem aula de música, cursos extracurriculares, tudo que normalmente a gente não fez ou
ou muitas pessoas que estudam, né, ou estudaram na escola municipal, não tivemos, né? Sim. Dança, teatro, aula de música, o acesso à cultura. O Saviani tem no Escola Democracia, no segundo e terceiro capítulo, uma reflexão bem interessante, a gente verá, que é a questão da ideia de pedagogia da essência, surge no mundo antigo, medieval, né? Começa com os gregos, lá com Platão, com Sócrates, e é aperfeiçoado com Aristóteles, a pedagogia da essência para você desenvolver as suas potencialidades humanas, né? Aí tem até um conceito que... eu vou fechar aqui o slide, tá? Porque já terminou ali. A gente conversa aqui um pouco melhor. O ato e potência, ou matéria e forma, segundo Aristóteles, é assim: a potência é como a semente. Tem todas as propriedades para se tornar uma árvore, mas ainda não é a árvore. Então, em essência, ela tem ali tudo, as condições genéticas, né, enfim, para ser árvore. E o ato é a árvore existindo, a árvore já dando frutos, né, então ela realizada. Disso se tirou uma pedagogia, né, a pedagogia tradicional antiga, medieval e do mundo antigo. A criança, ela nasce como um broto, né? Como uma semente, tem que ser bem cuidada, para aí a fase adulta seria... Então ela está em potência ainda, a criança não é o adulto, ainda não é um ser humano propriamente dito. Aí a criança adulta, ela é o ser humano já completo, já realizado, seja ele já realizando o seu potencial, aquilo que já está pré-determinado na essência humana, né? A priori. E aí, no período moderno, nas revoluções, na fase revolucionária das revoluções burguesas, é recuperado esse conceito da pedagogia da essência, mas dando a ela um novo sentido. No mundo antigo, a pedagogia da essência era usada para diferenciar os nobres dos servos e dos escravos, né? Os que tinham uma potencialidade humana e nobre, né, eram os ricos e proprietários. A potencialidade do escravo era apenas a de servir. A única potencialidade que eles permitiam ao escravo desenvolver é a de servir, a de ser um serviçal, prestador de serviço, seja o escravo ou o próprio servo na Idade Média. Aí a Revolução Francesa, a Revolução Burguesa, eles recuperam a pedagogia da essência, mas dão um sentido muito mais humanista para ele, para o seguinte, que a ideia de que os seres humanos são essencialmente iguais. Mas qual que é essa igualdade da essência humana? A igualdade dos seres humanos, no seu ponto de partida original, é a de ter várias possibilidades, né, de atualizar várias potencialidades que são assim, cabíveis a qualquer seres humanos, e não só a alguns grupos. Então, aquelas potencialidades que poderiam se realizar, se atualizar, que eles consideravam só dos nobres, e para o escravo eles só permitiam atualizar a potencialidade do trabalho produtivo, né, da potencialidade de saber operacionalizar um instrumento, de produzir, ou seja, de ser um serviçal, e os nobres poderiam desenvolver outras potencialidades, né, a da sua sensibilidade pela música, pela arte, do desenvolvimento intelectual. A filosofia surge nesse período, né? O teatro surge nesse período. E a potencialidade do mando, da direção, eles falam assim, isso é a potencialidade de todos os seres humanos. Todos os seres humanos nascem igual. E aí que eles fazem a Revolução Burguesa lutando pela emancipação humana e social. Quer dizer, a libertação dos servos, né, que eles eram obrigados a ficar presos ao seu feudal, então a liberdade política e a liberdade humana em geral. E essa liberdade humana, trabalhando essa ideia de que todo ser humano é essencialmente igual, ela vai corroer, né, o sistema antigo e vai fazer nascer essa ideia de liberdade que nós temos hoje, né? O problema é que, quando a sociedade burguesa entra na fase reacionária e conservadora, eles abandonam esse ideal emancipador e voltam a recuperar a ideia da pedagogia da essência como a justificativa da desigualdade entre os homens.
Aí eles vão desenvolver uma ideia da pedagogia da existência, que justifica a ideia de que os seres humanos são essencialmente diferentes. Por quê? Porque aí eles podem justificar a diferença entre ricos e pobres, entre capitalistas e trabalhadores, numa boa. Se eles continuassem bancando a ideia que todo ser humano é essencialmente igual e, portanto, eles teriam que ter o mesmo direito de desenvolver, atualizar as potencialidades humanas possíveis, né, quanto qualquer outro. Então, qual que seriam essas potencialidades humanas? Tudo que é possível ao ser humano realizar. Aquilo que eu falei da liberdade, né, de construir, né, de criar o possível dentro da realidade concreta, você não vai criar o impossível. Então, o que vocês imaginam que uma pessoa, um ser humano, pode fazer, né? Ele pode se desenvolver em quantos aspectos? A gente vai ter agora aí as Olimpíadas, que vai mostrar aí várias capacidades humanas. Nós temos da política, né, várias capacidades humanas. Nós temos no trabalho produtivo, seja na indústria, seja no comércio, na área farmacêutica, na saúde, a gente está vendo aí no combate à pandemia, no comércio, pessoas que são muito hábeis em vender, né, em desenvolver, nas logísticas, assim. Então, tem tantas habilidades humanas que a gente pode desenvolver. A criança, quando vai crescendo e desenvolvendo, quais as potencialidades que a gente fica ansioso para que ela atualize logo? Vocês saberiam me dizer algumas aí? Que a gente, quem é mãe, o que... A fala, quando ela dá... Alguém quer falar? Porque eu já falei, né? Se alguém quiser falar... Aí, vamos fazer o nosso exercício. O que a gente poderia, o que a gente esperaria aí no primeiro momento? A fala, ela dá os primeiros passos, de oralidade, dá os primeiros passos. O que mais? O que a gente quer que ela atualize? Oi, Amanda? Um controle dos próprios movimentos. Exatamente, né? O que mais que ele pode lembrar aí? Nossa, é tanta coisa. Quando ela já sabe responder a perguntas simples. Também a utilização, por exemplo, se ela quer pegar algo que está... ela viu na estante um brinquedo. Ela quer pegar aquele brinquedo, ela pensa na cadeira, colocar a cadeira e subir na cadeira para pegar essa esperteza, né? Desenvolvimento motor, né? Isso. Vocês vejam bem, o conceito de ato e potência, ou matéria e forma, né? Você tem a matéria, você vai dar uma forma a ela, como a massa do bolo, você vai dar a forma de pão. Todos nós passamos por esse processo, e passamos, na verdade, continuamos passando por toda a vida, mas a criança, a gente fica ansioso dela realizar ou atualizar, tanto faz, são sinônimos, de certa forma, algumas coisas, né, que nem aprender a falar, aprender a andar de bicicleta, nadar, cantar, se divertir, aprender, né, a se comportar na nossa sociedade, que a gente tem alguns padrões sociais aí para poder também viver, né? A brincadeira, por exemplo, é um processo de socialização, de desenvolvimento fantástico, onde você atualiza ali muitas coisas, não só motoras, mas intelectuais, percepções, relações sociais. É fantástico. O Piaget trabalha muito bem essa da questão da brincadeira, né? Dos jogos no desenvolvimento infantil. E tudo isso são desenvolvimento humano. Desenvolvimento são atualizações das potencialidades humanas. Agora, por que só alguns indivíduos humanos podem ter o direito de desenvolver tantas possibilidades humanas quanto possíveis? E a maioria só pode desenvolver essa ou aquela potencialidade humana. É esta questão que a gente faz a quem domina a sociedade hoje, né? Nós vivemos uma sociedade dividida, né, em classe, aqueles que podem e aqueles que não podem. A maior parte de nós fazemos parte da classe daqueles que não podem desenvolver todas as suas potencialidades, né? Muitos podem estudar, só estudar, por exemplo, e muitos, para poder estudar, têm que trabalhar ao mesmo tempo. Agora, me digam, quem vai aproveitar melhor os seus estudos? Aquele que só tem o seu tempo para estudar ou aquele que tem que trabalhar e estudar?
Quem vai desenvolver melhor as suas potencialidades intelectuais? Aquele que tem que trabalhar, cuidar do filho, cuidar da mãe, e estudar, ou aquele que tem a vida tudo tranquila, bem alimentado, e além de só estudar, pode frequentar, fazer curso de línguas, pode viajar para o exterior, pode frequentar teatros caros, pode comprar bons livros. Me diga, quem que vai desenvolver melhor a sua potencialidade? E aí você vem me falar de raça superior e raça inferior? Gente, é tudo uma construção histórica, uma construção social. Nós é que determinamos essas inferioridades e essas superioridades. Não tem superioridades e inferioridades em si. Elas são construção social. Eu costumo dizer o seguinte, o mundo humano é toda uma construção humana. Não tem nada no mundo humano que é natural, nada. O nosso corpo hoje, o que ele tem de natural? Nossa comida toda artificial. Eu estou aqui com uma visão artificial, né? O óculos. E aquelas pessoas que já têm órgãos dentro, né? Transplantado, ou um pino dentro do corpo, os remédios que a gente toma para isso ou aquilo. Cara, o que a gente tem de natural? Não tem nada mais. A gente todo é um fruto do nosso meio cultural e social, fruto do trabalho humano, né? E é o mundo que a gente fez para a gente. No entanto, se o mundo é o que a gente fez dele hoje, tem um elemento aí que pode ser um princípio de esperança. Se o mundo é construção humana, então significa que ele pode ser desconstruído e reconstruído de outra forma. Compete a nós agirmos nesse sentido. Se ele continua tal e qual, porque nós, indivíduos singulares e sujeitos sociais, deixamos que as coisas sejam assim, né? Então, o que cada um de nós, individualmente e coletivamente, estamos fazendo para melhorar o nosso melhor modo de vida? Que se o mundo é feito por nós, então cabe a nós, não a Deus, não à natureza, né? Fazer qualquer modificação nesse mundo. E a educação faz parte, né, desse processo também. Isso mesmo, Elisângela, manutenção de classe. Agora, essa manutenção de classe interessa a todas as classes? Né? Essa que é a questão que nos cumpre refletir, né? Essa coisa está do jeito que está hoje é porque interessa a alguns grupos certamente que têm poder político ou econômico, né, social, para fazer valer a sua vontade contra a vontade da maioria, né? Mas não quer dizer que não seja possível modificar. E não quer dizer que seja fácil modificar também. Mas tudo é possível. Enfim. Vocês veem como tem coisa, né? Para a gente falar aí. Nosso tempo já se esgotou, infelizmente. A gente começa a falar perto da noção, né? Aí vai. Mas eu só queria registrar aqui o seguinte, nesse nosso primeiro encontro. Esse primeiro conceito de trabalho, no sentido ontocriativo e ontológico, ele é fundamental para tudo que a gente vai analisar a partir. Ele vai ser o referencial. A partir desse conceito, a gente vai analisar a questão do trabalho, como é que o trabalho deixou de ser essa atividade de produção e emancipação da vida humana e se transformou numa ação humana para beneficiar apenas pequenos grupos humanos. O Saviani, no vídeo que nós vamos ver quando for analisar a unidade 2, ele fala assim, no modo de produção comunal, quando eles tinham tudo em comum, todos viviam do trabalho de todos. Mas quando surge a exploração do homem sobre o homem, no modo de produção escravista, aí alguns indivíduos se acharam no direito de viver não mais do próprio trabalho, mas viver do trabalho dos outros. Quem são esses outros? Os escravos, que são os seres humanos. Então, a gente analisar, aí a gente vai poder criticar essa forma de trabalho, que é o emprego que a gente vive hoje, para pensar uma forma de trabalho mais emancipadora para nós e para a humanidade, e até para a natureza, né, como eu disse anteriormente, a partir desse conceito inicial do trabalho ontológico. E isso vai ser fundamental depois para a gente entender qual foi o papel desempenhado pela educação ao longo da história e depois o porquê e quando a razão de existir a escola. Tem uma razão que a gente pode criticar a escola e tem uma razão que a gente pode defender a escola. E se a gente não entender o que fez existir a escola como uma forma diferenciada de educação, diferente da educação em geral que todos
recebiam, a gente não vai entender os problemas e os desafios da escola hoje, da escola nossa hoje, apesar que ela é muito diferente da escola das origens, mas tem também elementos aí de contato. Eu costumo falar que a escola, quando foi criada, ela tem uma relação com a nossa escola hoje como a questão da herança genética. Tipo, se fosse fazer um exame aí de paternidade, né, vocês iam ver que o nosso pai, o nosso mãe, né, o pai e a mãe da escola está lá no mundo antigo grego e romano, e a nossa escola de hoje, ela tem uma herança genética daquele modelo, salvo algumas, como o filho tem diferenças, né, de comportamento, até de espírito, e às vezes até fisicamente, a nossa escola hoje pode ser diferente, mas na sua essência, sua genética, infelizmente, ela deve, nesse caso infelizmente, deve à escola como ela foi criada. E aí, analisando isso historicamente, é que a gente vai poder entender o porquê que a escola nossa hoje é o que é, principalmente a diferença da escola pública e da escola privada. Escola pública de um nível questionável de qualidade no geral, né, porque é voltada para os trabalhadores, e a escola privada num nível de excelência intelectual e também de emancipação humana. Você se forma lá não só nas ciências, mas nas artes e outros elementos. E o trabalhador, se puder ter aula de português e matemática, né, que reduziu tudo a português e matemática hoje, se sinta satisfeito. Né? Então é isso.